Olá, pessoal! Estamos aí em mais um momento educacional. Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista, e hoje receberemos a colega endocrinologista Andréia Cunha, que vai nos falar aí sobre a medicina do estilo de vida e o diabetes. Olá, colega! Oi, tá boa, Janice? Tudo ótimo, e você? É muito feliz de estar aqui com você nesse momento do Educação em Diabetes, tá? Uma honra, de fato, para mim estar aqui. Ai, gente, a Andréia, gente, além de ser colega endócrina, ela vai contar um pouco aí sobre essa área aí que ela se apaixonou, e ela também coordena o Centro de Referência Diabetes das Escolas da cidade dela, São João del Rei, né? Que em tempos de pandemia a gente está sofrendo um pouco, mas daqui a pouco vai dar tudo certo, né, Andréia? E Sim, aí se a gente Deus quiser. e nós vamos em frente aí nessa nova jornada, né? Pós-pandemia, tudo se modificando aí, mas a gente está sempre aprendendo, estamos Então, como aqui. a Janice disse, né? Meu nome é Andréa Cunha, eu sou endocrinologista. Eu e a Janice temos o mesmo tempo de endócrino, 16 anos, né? E eu moro em São João del Rei, Minas Gerais, e nesses 16 anos a gente trilha esse caminho da endocrinologia, sempre com uma paixão especial pelo atendimento das pessoas com diabetes, sempre trabalhando com educação aqui na minha cidade também. A gente tem a Associação dos Portadores de Diabetes. E de 2 anos para cá, quase, é que eu comecei a ouvir sobre a medicina do estilo de vida. Nós, enquanto endocrinologistas, precisamos muito abordar a questão do estilo de vida com os nossos pacientes, porque isso é a base do tratamento da maioria das doenças que a gente tem que tratar, né? Tanto diabetes, como colesterol alto, ovário policístico, obesidade. Então, me interessou por isso, por essa é, interesse meu em melhorar essa abordagem do estilo de vida, que é muito desafiador, né? É muito mais fácil a gente, muitas das vezes, prescrever um remédio, um medicamento, do que conseguir, às vezes, que o paciente faça uma caminhada. E essa dificuldade que me fez buscar algo mais, tá? E aí, no ano passado, eu consegui fazer a prova de certificação em medicina do estilo de vida, que é uma prova internacional. Aqui no Brasil, ela ainda não é considerada uma especialidade médica, mas já existe o Colégio Brasileiro da Medicina do Estilo de Vida, que está organizando as regionais em cada estado, para que isso venha a ser no futuro ou provavelmente uma área de atuação, porque essa questão da área de atuação ela vai contemplar várias áreas da saúde, não só medicina, como também educação física, Isso. nutrição, fisioterapia, enfermagem. Então, é uma abordagem multidisciplinar, tá? Então, aproveitando então, e até para uma das perguntas, né, que as pessoas às vezes têm dúvida, o que exatamente é a medicina do estilo de vida? Então, pelo Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, ela é uma prática que tem comprovação científica, né, baseada em fundamentação científica, mas que a abordagem terapêutica dela, ela se atém muito ao estilo de vida, porque quando a gente consegue as melhorias no estilo de vida, isso vai ser capaz de prevenir, de tratar, em alguns casos até reverter algumas doenças. E a medicina do estilo de vida contempla 6 pilares. O primeiro pilar seria o pilar alimentação, o segundo pilar, atividade física, o terceiro pilar, o sono de qualidade, o quarto pilar, o controle de estresse, né, o gerenciamento de estresse, saúde mental, o quinto pilar, os relacionamentos saudáveis, e o sexto pilar, o controle de uso de tóxicos, né? Droga, álcool e bebida, e fumo. Fumo. Então, assim, gente, é uma coisa importante a gente focar, porque as pessoas, às vezes, né, até na nossa própria área, né, Andréia? Sim, O pessoal até brinca quando a gente vai falar assim, tratamento do diabetes, tratamento da obesidade. A gente tem, gente, colegas que são descrentes, né, André? Na hora que a gente fala assim,
mudança de estilo de vida, tem colega que já fala assim, lá vem vocês com essa história de mudar estilo de vida. E eu sempre falo com os pacientes o seguinte, muda quem não cresceu adotando o estilo de vida, né, saudável. Por isso que às vezes você tem que mudar, né? Você tem que aprender uma coisa nova. E eu até anotei os pilares aqui, eu acho que eu não esqueci nenhum desses que você colocou. E eu queria até perguntar para o pessoal aqui, gente, coloca aí quem entende que a sua saúde, o seu estilo de vida estava vinculado a esses 6 pilares. Porque a maioria das pessoas lembra de quê, né, André? Da alimentação e do exercício Sim, físico. sim. E um desafio também que eu percebo, que as pessoas às vezes acham que se alimentam bem, mas se a gente for esmiuçar, sempre há o que melhorar, né? Essa coisa, eu me alimento bem. Né? Essa é a minha experiência de consultório. Mas aí eu vou perguntando, às vezes você vê que dá para melhorar. Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção, que a gente sempre pode melhorar, a gente, em todas as nossas áreas, né? É uma busca, né, da vida toda. Ninguém é perfeito. Não, tudo na vida, eu sempre falo aqui na página, André, e no consultório também, que a obrigação que a gente tem é de melhorar todos os dias, né? Porque todo dia é uma nova oportunidade. Então, Sim, se você tem a oportunidade de estar aqui mais um dia, você ser melhor hoje do que você foi ontem e amanhã do que você foi hoje. Então, quando a gente para, às vezes, um pouco para refletir, a gente, às vezes, consegue enxergar melhor aquilo que parece que está perfeito, né? E quantas exatamente. pessoas, às vezes, a gente não escuta assim, ah, mas eu estou no meu peso normal e eu faço exercício físico. Ok, até aí já está melhor do que muitos, né? Está fazendo exercício e está com peso normal. Mas quando você vai investigar um pouquinho, tem miojo quase todo dia em casa, os filhos jantam miojo, muito tempero, né? Muito condimento industrializado em cima da salada. Então, assim, são pequenos detalhezinhos no dia a dia, que às vezes a pessoa está consumindo uma grande quantidade de produtos industrializados no seu dia a dia, pequenas coisas que poderiam melhorar. Às vezes dá um pouco de trabalho, na maioria das vezes dá, né? Eu falo com todo mundo. Não é porque a gente é endocrinologista que a gente não tem preguiça de muita coisa, né? Por exemplo, Ave Maria, lavar folha para mim é quase um castigo. Eu falo, precisa, né? Tem as pessoas para ajudar a gente? Tem, mas falar que às vezes você chega em casa cansado e não tem aquilo ali lavado, você acabou de sair do supermercado, dá vontade de jogar a toalha, tem dia que dá. Então você tem que criar um hábito para você sublimar, né? Porque Sim, tem sim. coisa que não é fácil. Criar estratégia. Uma coisa muito interessante da medicina do estilo de vida é que dentro da formação, eles atentam muito para o nosso autocuidado enquanto médicos. É muito importante a gente desenvolver esse nosso autocuidado e eu lhe confesso que eu melhorei muita coisa em mim, ainda preciso melhorar mais, mas nesse estudo, né? E coincidiu ainda com a pandemia, isso foi um fator que me estimulou. Porque é importante a gente passar por esses processos de mudança, até para que a gente tenha mais propriedade para falar com o paciente e também para a gente ter mais empatia, de saber que realmente é difícil. E É muitas das, difícil? e muitas das vezes e eu me coloco nesse meio, eu já julguei o paciente por não fazer ou por deixar de fazer e às vezes a gente não entende que ele está nesse processo e que às vezes uma crítica não vai ajudar. E a medicina do estilo de vida, ela coloca muito o paciente assim junto, né, no mesmo patamar do médico e o médico vai, obviamente, facilitar, né, com informação, com Com ferramentas, ferramentas. exatamente. Mas o poder da mudança está com o paciente. E é uma jornada. Ele não vai começar do 8 para o 80. E a gente vai ajudá-lo a
ir nessa jornada em busca de uma melhor qualidade de vida, né? Eu falo que foi justo isso aí que me levou, né? Você sabe, eu tenho uma formação na área do coaching, que ajuda muito a gente a questão das ferramentas, porque, por exemplo, cada pessoa tem a sua história, né? Por exemplo, eu venho de uma família onde meu pai praticou exercício desde criança. Então, eu comecei a nadar com 4 anos. E na minha família é um praxe assim, ninguém fica sem exercício. Eu tenho 2 irmãos e é muito raro a gente ficar 1, 2 semanas sem fazer exercício. Por quê? Porque isso é um hábito que veio da nossa criação, né? Então, assim, é diferente. Então, eu sempre converso muito isso no consultório, com os pacientes. Adotar hábitos saudáveis, exercício e aprender e usar as ferramentas pode ser a libertação dos seus filhos, porque eles vão Sim. aprender desde cedo, né? Eles não vão passar por essa transformação, né? De ter Eu, que começar. eu costumo falar isso também, às vezes, quando o paciente procura, que está pretendendo engravidar e tal, eu falo assim, olha, você mudando agora, você salva uma geração, porque você já vai criar certo desde o início. E quanto antes, melhor, né? Mesmo criança, quanto mais cedo você começar, melhor. Porque o hábito, o hábito que a gente faz no dia a dia, ele é muito automatizado, a gente não precisa Dado. pensar para fazer. Então, se você Exatamente. está acostumada a comer, ligar para o iFood para pedir comida, a hora que você chega em casa cansado, porque você não está a fim de fazer uma comida mais saudável, isso já é mais fácil para você, já está automatizado, você já acostumou. Para você tirar, sair desse hábito, você vai gastar uma energia, né? Você vai ter que elaborar, você vai ter que planejar, e até que isso vire um hábito, dá trabalho. Mas depois que vira Dá um hábito, trabalho. aí é automático. Exatamente. E até a própria questão do que a gente vê e do que a gente sente quando a gente se programa, né? A gente fala muito no consultório da programação mental, né? Eu falo para o paciente o seguinte: a sua mente precisa chegar no lugar antes do seu corpo, né? O que é isso, gente? Se amanhã, né, é um dia, por exemplo, aqui em Belo Horizonte está chovendo, provavelmente amanhã de manhã estará chovendo. Se você programa, né, na sua mente o seu exercício, como que você vai fazer, que hora que você vai fazer, se você tem essa programação mental e eu falo muito isso, eu deito programado a minha organização das primeiras horas. Porque quando eu não fazia isso, às vezes eu acordava, já estava cheio de mensagem no WhatsApp, né? Cheio de mensagem no e-mail, cachorro para trocar jornal, para fazer não sei o quê, para fazer não sei. Quando eu vi, eu já falava assim: será que eu vou mesmo nessa academia? Você fica meio desorganizado. Quando você começa a programar aquele tempo, o seu corpo já chega naturalmente. Às vezes você está até com preguiça, mas quando você vê, você já está levantando. Porque você já está acostumado com aquele horário, com aquela rotina de fazer exercício, achar o melhor horário para você. Muita gente fala assim comigo: ah, mas você gosta de acordar de madrugada e malhar de madrugada? Eu falei: gosta, é uma palavra é, esquisita para algumas coisas, né? Eu gosto de fazer exercício físico à noite, depois que eu trabalho. Só que se eu deixar para fazer esse horário, é o WhatsApp que está cheio, é o e-mail que está cheio, é telefonema que eu tenho que retornar, é um paciente, às vezes, de última hora que eu tenho que atender. Aí, daqui a pouco, quando eu vejo, já foi. Então, eu faço de manhã, porque no horário que eu faço, ninguém está querendo acordar para pegar no telefone, né? Então, está tudo muito calmo. E aquela questão da gente ter as opções de fazer pequenas coisas, né? Dá umas dicas pro pessoal aí, Isso é muito dentro do importante, estilo de vida. porque para a gente construir um hábito novo, a gente dificilmente a gente vai conseguir isso de uma hora para outra. Então a gente precisa olhar para a nossa rotina de hoje, ver o que hoje é possível para eu fazer, que seja real,
que eu consigo. Eu não consigo fazer 150 minutos por semana, estou dando um exemplo. Mas hoje eu consigo fazer 2 vezes por semana. Aí, olhando a minha rotina, do meu trabalho, das minhas crianças, eu posso terça e quinta. Então, é muito interessante você planejar a próxima semana dentro das suas possibilidades e usar o que a gente chama de metas smarts. Então, quanto mais específico você for, melhor vai ser de você conseguir cumprir aquela meta. Então, no exemplo que eu dei, eu posso ir terça e quinta, de 7 às 8 da manhã, e eu vou fazer isso para a semana que vem. Então, você pode fazer essas metas semanais e à medida que você já vai acostumando, você vai aumentando aí o grau de dificuldade, vai se comprometendo mais. Quando você faz uma meta que você se sente confiante de que você vai cumprir, vai ser quase que impossível você deixar de cumprir aquela meta. Fácil, né? É uma coisa Não fácil. pode ser fácil demais. Demais. Porque ela tem que ser fácil o suficiente para que você consiga fazer e não pode ser frouxa demais que não te estimule, entendeu? Então, você tem que ter um meio termo aí. Então, para uma pessoa que está totalmente parada, começar umas 2 vezes por semana já vai dar alguma diferença. A gente sabe que se 10 minutos de atividade física já traz acima de 10, né? Já traz algum benefício. Então, o que ela conseguir fazer tá ótimo. E o importante é ir se desafiando aos poucos, até pelo menos atingir a meta mínima, que seriam 150 minutos por semana. Isso é uma coisa importante, que também que o ótimo é inimigo do bom, né? Muitas pessoas até falam pra gente assim, olha, não, mas se eu não consigo andar todos os dias 1 hora, ou ir na academia 5, 6 vezes por semana, melhor nem ir. Melhor nem fazer. Por quê? Porque gera uma expectativa ou põe uma meta tão fora da realidade, da possibilidade, que a pessoa já começa fracassada. Exatamente. E aí, uma coisa que é muito importante, que eu repito sempre, nada dá mais ânimo pra gente do que a sensação de sucesso. Por isso que utilizar a ferramenta Smart, a gente tem até uma live falando sobre isso, né? Que a gente fez até uma tarefinha aqui online com o pessoal, é muito importante, porque quando você consegue, você comemora. Quando você comemora, você fica mais animado. Quando você fica mais animado, você tem mais motivo para a ação, né? Mais motivação. Né? Então, ó, Ferreira Mara coloquei, eu trabalho 24 por 24, por isso fico tão desanimada. Mas às vezes, Mara, você está desanimada para fazer 1 hora. Mas se você colocar coisas pequenas, né? Olha, a partir da semana que vem eu vou começar a ir na padaria, no supermercado, a pé. Eu vou dar uma volta na praça com o cachorro. Aí você vai aumentando até fazer sentido, né? Até ter que seja um exercício que esteja dentro das metas que você precisa, né? E dentro também da medicina do estilo de vida, o local de trabalho, ele é um fator importante para nos ajudar ou dificultar ou também nos adoecer. Então, você pensa, uma pessoa que trabalha 24 por 24, é muito desafiador esse esquema de trabalho. São muitas horas semanais. Eu nem fiz a conta, mas vão dar muitas horas semanais. Então, a gente tem que rever também o nosso trabalho. Nós, médicos, inclusive, costumamos, às vezes, trabalhar aí 60, 70. Eu conheço gente que trabalha 70 horas por semana. Isso a gente tem que medir, porque isso não é saudável. A gente tem que ter vida, a gente tem que ter tempo para fazer atividade física, a gente tem que ter tempo para ficar à toa, a gente tem que ter tempo para ficar com a família, tem que ter em todos os tempos, né? Gente, e o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Sim, sim. Eu quero falar um oi aí, porque tem bastante paciente, tem colega médico também, da MEV. Que bom. Eu falo que essa questão é muito importante a gente pontuar, né? Porque, primeiro, o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Cada um tem uma demanda
diferente. Mas a gente observa muito, né? Eu, pelo menos, observo muito no consultório, que às vezes na correria do dia a dia, às vezes as pessoas não têm direcionamento, né, Andréia? Às Sim, vezes pequenas dicas que você conversa no consultório com a sua equipe, né, você consegue, às vezes, um direcionamento às vezes, pequenas coisas. Por exemplo, hoje eu tenho pacientes adolescentes que nunca tinham provado um vegetal, um legume, e que um grande obstáculo é que os pais jogavam tudo dentro do prato. Era assim, né? Era uma floresta do dia para a noite. Quando eles começaram assim, uma rodelinha de tomate, um pedacinho de beterraba, meia folhinha. Tem uns até que falavam assim, eu corto o alface em 3 para começar. Eu pego só um pedacinho. E a pessoa foi vendo, foi comendo, foi temperando, foi experimentando uma coisa. Hoje são meninos que se alimentam bem, né? Então são pequenas atitudes com consistência, né? Com constância, indo além, né? Acho que essa é uma diferença muito grande aí no dia a dia para essas questões do estilo de vida. Mas que dicas mais aí na medicina do estilo de vida em relação à alimentação e exercício, antes da gente passar aí para os próximos pilares? então, da alimentação, eu acho que existe a prescrição positiva e a negativa. A positiva é quando você adiciona coisas na vida da pessoa. E a prescrição negativa é quando você tira alguma coisa da vida da pessoa. Então, eu sou muito favorável a começar com a prescrição positiva, em acrescentar. E aí eu tenho batido nessa tecla, que é o consumo de frutas, verduras e legumes, né? Que a recomendação mínima pela Organização Mundial de Saúde seriam 5 porções. Então, 5 porções, eu falo assim, que a fruta seria uma mão e os legumes a gente imaginar tudo picadinho numa xícara. Então, vamos ver aí, quem come no mínimo 5 porções de frutas e vegetais por dia. E aí eu vejo que as pessoas até comem, às vezes, 2 frutas, um pouco de verdura e legume no almoço, mas isso não acaba não atingindo as 5 porções. E aí o desafio que eu lanço aí é para a gente aumentar esse consumo. Eu falo que historicamente, antigamente, lá 30, 40 anos atrás, não existia lanchar à noite, né? Todo Para mim mundo. não existe até hoje, nunca existiu. Eu Que almoço e bom! janto todos os dias. Mas eu falo que há, assim, vamos dizer assim, uma fama que jantar engorda, que jantar pesa. Claro, se você comer a mesma quantidade que você come no almoço, então vai ser pesado. A gente não precisa comer a mesma quantidade que a gente come no almoço. Mas o fato de não jantar já te inibe essa possibilidade de aumentar o consumo de verduras, frutas e vegetais, né? É E difícil. é Sem jantar é difícil. sem jantar é difícil. É Aí, às vezes, a pessoa difícil. diz, mas eu como 4 frutas e o almoço. E aí você acaba comendo mais a fruta e não comendo verdura e legumes. E 5 seria o mínimo. Há benefício de você comer mais, 7, 9 porções. Até 9 porções a gente sabe que tem benefícios. Então, o desafio realmente é esse. A gente está eu acho que a maior dica que eu dou seria aumentar. Quando a gente aumenta isso, automaticamente a gente acaba diminuindo o Diminui. consumo de alimentos processados, que é de indústria, ultraprocessados, e também acaba consumindo um pouco também a produtos de origem animal, porque o excesso de produtos de origem animal também tem um impacto negativo na saúde. Então, acho que o principal conselho seria esse, dentro da medicina do estilo de vida. A alimentação, eles colocam o nome que é uma alimentação plant-based, ou seja, uma alimentação baseada em plantas e vegetais. Não é vegetarianismo, não é cortar carne, leite, derivados, não. É simplesmente balancear o consumo para que não seja em excesso. Aqui isso que você falou, também tem uma coisa interessante, né? Os olhos da gente, né, acabam escolhendo o que nós vamos comer de acordo com o que tem no seu armário, na sua geladeira, né? Então, Sim, claro que a gente entende as dificuldades e programar a alimentação
da semana é uma coisa importante. Porque, assim, se você chega na sua casa cansado do trabalho, com o menino falando que está com fome, você abre a sua geladeira e não tem nada porque não foi programado, é claro que você quer ficar livre daquele problema na hora, o telefone é a coisa mais fácil. Mas se Sim, existe uma programação da semana de sucos naturais, de vegetais, de legume, lá do seu arroz, do seu feijão, da carne, para o almoço, para a janta, como diz uma paciente minha, nem que seja para não jogar comida no lixo e não perder, a gente acaba comendo o que tem na geladeira, mesmo se você quiser pedir uma pizza, né? é, Porque você olha para aqui e fala assim, gente, se eu não comer, vai jogar tanta comida fora. Então sim. você acaba se organizando mesmo, né? É. Para isso aí. E funciona muito a pessoa criar vamos dizer assim, uma programação para a semana, do que comprar, já deixar as coisas mais cozidas, pode congelar, né? Se for passar de 2, 3 dias, você pode organizar e já deixar ali mais ou menos esquematizado, né? Aí depois é só descongelar, ou se for de 2 dias, você pode usar o que está na geladeira. Existem várias maneiras, né? De você programar isso sem te dar o trabalho ali excessivo na hora que chega, no dia que tem que fazer comida. Exatamente. O terceiro pilar, então, vamos lá, para o sono. Fala pra gente, para esse povo que acha que tá dormindo bem, mas tá ficando até de madrugada no WhatsApp. Ué, porque você dorme bem? Durmo. Que hora que você dorme? 2, 3 horas da manhã. Fica no WhatsApp. Que hora que você acorda? 6 horas da manhã. Como é que são essas 3 horas de sono? Acorda umas 10 vezes. Não tem É. condição. Então, o sono, para ele ser de qualidade, restaurador, a gente tem que ter um pico de melatonina, que é o hormônio do sono, né? Que faz a gente dormir. E para a gente ter esse pico de melatonina, a gente precisa de um tempo de escuro. A gente não pode ter esse contato aí da luz do celular, do computador, da televisão, que é a luz azul, porque isso inibe diretamente a produção da melatonina. Você pode até conseguir dormir, mas o pico da melatonina ele não foi tão efetivo, né? E a partir da 4ª hora de sono, a gente aprofunda o nosso sono num nível que é reparador. Aí vai ocorrer toda a reparação que ocorre no sono, porque durante o sono a gente dorme e descansa, mas o corpo está acontecendo uma faxina nele. Está limpando, tirando o que não deve, né? Isso até a nível de genes também. Uhum. E também há toda uma sincronia da frequência cardíaca diminuir, da pressão diminuir, no decorrer do sono, né? Nas 4 horas seria o mínimo. Se você, com 4 horas, já está levantando, você nem começou os seus processos regenerativos do sono. Então, tudo muda. A pressão muda, a frequência cardíaca muda, o apetite muda. Uma noite de sono mal dormida aumenta seu apetite, e não simplesmente isso, mas aumenta o apetite para coisas mais calóricas, doces, alimentos mais gordurosos, mais palatáveis, né? Então, o mínimo de horas para se dormir seriam 7 horas por noite, de 7 a 9 horas por noite, e preparar esse sono. Geralmente, não comer muita quantidade de carboidrato 3 horas antes de dormir, ter uma hidratação adequada. É importante a luz do dia, no final do dia, para nos preparar para dormir também, porque hoje a gente fica muito em ambiente fechado, com luz artificial, faz falta essa luz natural também. E café, né? Café é um vilão, né? É muito Café é um vilão. gostoso, mas assim, depois de 4 horas da tarde, ele já pode Não, impactar não dá. negativamente no sono. E bebida alcoólica também, né? E É higiene do basicamente sono, né? higiene do A gente sono, chama de higiene exatamente. do sono. E hoje um dos maiores problemas de sono não é insônia, não é a apneia do sono, o distúrbio do sono induzido pelo comportamento, entendeu? Então, a maioria dos problemas de sono a gente se resolve melhorando o comportamento. Agora, tem muitas pessoas que ficam muito satisfeitas e descansadas com menos horas de sono. Sim, e com a Como que é idade, isso aí no dia a dia? a gente percebe que isso, inclusive, aumenta um pouco. Mas
a recomendação é buscar essas 7 horas de sono por noite. Aquelas pessoas que não conseguem, que tem uma higiene certinho, que faz tudo certinho e não consegue ter as horas, mas que acorda descansada, né? A gente sabe que há um impacto negativo na saúde. Então, o que a gente conseguir esticar essas horas de sono, melhor para a pessoa. Com relação Natural, hein, gente? Não é esticar a hora de sono com remédio para dormir, não. Exatamente. Existem trabalhos que mostram que medicamentos para dormir aumenta acidentes de trabalho, aumenta quedas, então aumenta riscos em saúde também. O ideal é que a gente conseguisse sem, né? E quando a pessoa tem uma insônia, tem um problema de sono mais, né, a apneia do sono, aí ela tem que fazer um tratamento especializado. Na medicina do estilo de vida, como ou se trabalha a meditação? Como que vocês abordam isso? Então, a meditação, ele tem várias fundamentações científicas que podem melhorar várias áreas da saúde. Questão de estresse, ansiedade, né? O controle das emoções, o sono. E aí a gente aprende as técnicas de meditação. Geralmente você pode usar ferramentas, né? Hoje em dia tem muitos aplicativos, né? E a gente estimula o paciente a praticar. Eu costumo indicar, assim, para alguns pacientes, uma série que tem na Netflix que chama Explicando a Mente. Eu não sei se você já assistiu. Aí tem vários episódios, são episódios curtos. Aí tem um episódio que chama Ansiedade. E aí ele mostra nesse episódio como que o cérebro da gente funciona quando a gente é ansioso ou em momentos de ansiedade. E logo depois tem um episódio que chama Meditação. E nesse episódio ele mostra como que a meditação muda os caminhos, né, das reações nossa, porque a gente tem um caminho que nós já estamos acostumados. Acontece uma coisa assim, o nosso cérebro vai preocupar. As pessoas são muito reativas. E a meditação, ela ensina ao nosso cérebro a buscar outras possibilidades, não necessariamente ficar ansioso, estressado, não dormir. E isso aí é uma prática. No início, a pessoa não vai ter muitos benefícios imediatos, às vezes ela vai achar que não está conseguindo fazer, mas se ela persistir e entender que faz parte, que o nosso cérebro não silencia de uma hora para outra, é o que as pessoas que lidam com isso chamam mente de macaco. Os pensamentos ficam vindo e indo. E aí você bota a concentração na respiração, pode colocar a concentração na sensação do seu corpo. Isso você pode fazer nas práticas do dia a dia normais. Por exemplo, você vai fazer uma caminhada. Você pode fazer uma meditação ali, respirar fundo, sentir um pouco a natureza, o ar batendo no rosto. Você vai lavar a mão, você sente a água gelada batendo na mão. Na alimentação, você pode Você vai treinando, né? Na alimentação, você pode usar isso, que eles chamam de mindful eating, né? E aí você sentir o alimento, saborear com mais calma. Isso tem benefícios na saúde. E aí eu indico os aplicativos. Aqui em São João a gente tem um professor que ele é pós-doutor em Mindfulness, mas na área de educação. Mas ele indica um aplicativo que chama Lojong. Aí eu costumo indicar esse aplicativo que ele indica. Mas existem vários, né? Eu falo tem a série da Netflix agora, que o Headscape, que era um aplicativo que está na Netflix também, está na primeira temporada e é meditação guiada. Sim. Então, é muito bom também. Eu assisti a primeira temporada, então é muito bom, muito boa também. Né? Então, pra muita gente aí tem Netflix, vale a pena. E além do que, os desenhos são maravilhosos. Você descansa a mente só de ver os desenhos, né, da série. E tem um livro também. Essa aí você pode, é do aplicativo, né? Eu conheço o aplicativo, mas a série eu não conheço. A série está na primeira temporada e é maravilhosa. Eu até assisti para poder indicar para o pessoal. E tem um livro também, gente, chama Atenção Plena, que é a base do Mindfulness, que são 8 capítulos para iniciantes, para quem nunca meditou. Então ele explica o capítulo, a meditação, e tem um link para as meditações guiadas. Tá? Então, hoje em dia, gente, a mente é difícil acalmar com o que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem visto novos diagnósticos da saúde mental surgindo a cada momento, pela fase que o mundo está enfrentando,
e que a gente precisa pensar sobre ela para poder tentar viver mais em paz. Porque senão as pessoas estão perdendo o foco, né? E a gente está vendo como que as crianças, a tecnologia que veio para ajudar, se a gente não souber domar no dia a dia, a nossa paz vai embora, né? Com Porque é certeza. tanta coisa, é tanto estímulo que as pessoas estão perdendo a capacidade de estar focado naquilo que está fazendo naquele momento. E aí acaba que a pessoa fala assim, mas passou a semana inteira eu não fiz nada, mas nem consegue nem lembrar o que fez, É. né? Porque é tão... Mas muito no piloto automático, né? E Exatamente. essa atenção plena, que é o estar presente, é você estar 100% presente no que você está fazendo. Nós estamos aqui, nós estamos 100% conectadas aqui na nossa conversa. A gente não está observando nada. E essa entrega no momento presente, ela tem um poder curativo sobre muitas questões em saúde, né? Não, muitas, porque você também, às vezes as pessoas acham que ser multitarefas é uma coisa boa, né? Então eu falo que as pessoas têm que ter muito cuidado com essas novas concepções que aparecem de você estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, falando com 10 pessoas ao mesmo tempo, como se no final isso não fosse ter um impacto na sua mente, né? No Sim. seu corpo. Então tem que ter muito cuidado. Qual que é a diferença entre qualidade de vida e estilo de vida? Então, o estilo de vida é um conjunto de hábitos nossos, né? Do que a gente faz, né? E isso é influenciado, e tanto assim positivamente quanto negativamente, pelas questões sociais. Então, assim, o padrão de bebida alcoólica, de fumar, de ingestão, da alimentação, da prática de atividade física, tudo isso tem a ver com o estilo de vida. E é influenciado pela nossa comunidade, pela nossa família, igual você comentou da sua família aí. E o nosso estilo de vida, ele impacta muito na nossa saúde como um todo. Então, o nosso estilo de vida, se ele for ruim, ele pode nos adoecer. Se ele for bom, ele pode prevenir problemas de saúde, né? Dentro da medicina do estilo de vida, há uma estatística que fala que um estilo de vida saudável é capaz de prevenir 80% das doenças crônicas não transmissíveis. Agora, a qualidade de vida é uma questão mais subjetiva, assim, do bem-estar físico, mental, psicológico e emocional. E ele é impactado, né, por várias áreas da nossa saúde, nos relacionamentos, é influenciado pela nossa saúde, pela nossa educação, pela nossa habitação, pelo nosso poder de compra. E é mais assim, como que a gente percebe a nossa satisfação com a vida. E interessante que quando as pessoas têm adotam um estilo de vida mais saudável, isso impacta positivamente na qualidade de vida. A nossa percepção de bem-estar aumenta. Então, há uma relação muito próxima entre as duas coisas. Isso aí que a gente está falando, a questão do estilo de vida, da qualidade de vida, sono, meditação. A gente só vê a diferença que isso faz na vida da gente quando a gente está em paz com isso, né? Sim, e cada pessoa sabe também na vida onde pega, onde é o calcanhar de Aquiles dele, né? Então, essas experiências, quando a gente olha para o nosso estilo de vida e faz essa análise, a gente vê ali, existe até alguns instrumentos que se utilizam, tipo a roda da vida. Aí você vê ali porque às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, por onde eu vou começar? Tá tudo ruim. Comece pelo lado que você tem mais disposição de mudar ou que tá te incomodando mais. Então vai aos poucos, a gente não precisa mudar tudo de uma hora para outra. Pequenos passos, né? Se você começa a dormir melhor, você já tem mais disposição para fazer atividade física, seu apetite já vai ser diferente, você vai estar mais descansado, seu nível de estresse vai estar menor, né? E aí, trazendo até isso para o diabetes, já que você falou da roda da vida, uma colega nossa, que foi minha aluna de mestrado, a Thaís, ela fez uma formação em coaching, e o trabalho de mestrado dela foi com pacientes com diabetes tipo 1 e ela desenvolveu a roda do diabetes, que inclusive foi publicada no arquivo de endocrinologia, Ah, né, legal. onde as pessoas
Está publicado lá onde... É porque tem várias, né, adaptações, né? Roda da nutrição, Sim. roda do diabetes. E dentro dessa ferramenta, muitos pacientes nossos do ambulatório progrediram nas atividades vinculadas ao diabetes tipo 1, preenchendo, aplicando a ferramenta e escolhendo passo a passo qual ponto da ferramenta ele iria melhorar, né? Então, esse artigo, gente, está publicado, depois eu vou colocar o link lá no Stories para os profissionais de saúde que quiserem ler, aplicar com seus pacientes, tá? A própria roda eu vou colocar lá um desenho para vocês verem depois, né? E para vocês poderem olhar o que é. E o outro pilar é o controle do estresse. O que você fala para a gente aí do controle do estresse? Então, o controle do estresse, ele passa por tudo que a gente já falou, né? Porque a atividade física melhora, o controle de estresse, a meditação melhora, o sono melhora. E existem várias coisas no seu dia a dia, né? Para você melhorar esse controle de estresse. Esse gerenciamento, porque estresse vem, né? A gente passa por situações estressantes. A questão é como a gente reage às situações estressantes. Isso você pode treinar né, através de terapia cognitivo-comportamental, uma coisa que ajuda muito, né? Em alguns casos, né, a pessoa, quando é excessiva, a ponto da pessoa ficar muito sintomática, ter muito sofrimento, às vezes é caso também, inclusive, de ir ao psiquiatra, né? Mas a maioria, a maioria das pessoas vai melhorar com esses cuidados. No estilo de vida, no geral, já impacta na saúde mental. A questão do trabalho, que eu falei que é muito importante. O nosso ambiente do trabalho é o lugar que a gente mais passa as horas do dia. A gente precisa estar bem inserido, bem, né, satisfeito ali, saber lidar com os conflitos, né? Isso é a história de uma vida, né? A gente... Exatamente. E uma coisa que a gente sempre fala com os pacientes é o seguinte, a gente é que tem que se perguntar se a gente está bem em diferentes situações da vida da gente. Porque às vezes as pessoas reclamam muito do que estão vivendo, mas às vezes não tem nem tempo para parar para perguntar assim, o que eu posso fazer para ser melhor, né? Então, às vezes, está num ambiente de trabalho tóxico, mas também não está tentando dar a sua parte para melhorar. Às vezes não está satisfeito com o padrão que está tendo de exercício físico, de alimentação, mas às vezes a gente tem que parar, né? E outra, aquela questão, né, André, das pessoas têm que se perguntar por que tentar dar conta de tudo sozinho se tem coisas que você não vai conseguir? Então você tem que aprender, principalmente quando a gente fala de saúde mental, gente. As pessoas ainda têm muito receio, muita ressalva em admitir que não está bem, né, do ponto de vista emocional, do ponto de vista da saúde mental. E muitas pessoas, quando chegam aos profissionais da saúde mental, os psicólogos, os psiquiatras, estão em condições que poderiam ter começado a melhorar bem lá atrás, né? Às vezes o colega psiquiatra passa um medicamento, a pessoa não toma, né? E a pessoa vai se enrolando naquela situação. E quando a gente fala de diabetes, é muito importante a gente entender que além das próprias doenças da saúde mental, a gente ainda tem o diabetes de estresse, né? Que são as emoções relacionadas ao tratamento, à vida com diabetes. E que muitas vezes é erroneamente diagnosticado como depressão, como ansiedade generalizada, e que exige uma avaliação importante. O Márcio colocou aqui, tomar atitudes ao invés de reclamar. Falou tudo, as pessoas sabem onde está o problema e não buscam melhorar. Eu tenho até uma frase que eu falo muito com os pacientes, que é o seguinte, reclamar é clamar de novo para si. Se ficar reclamando, você atrai. Então, para de repetir a mesma coisa todo dia e pensa o seguinte, não estou gostando, qual a solução que eu vou dar para isso? É sempre a gente fazer as perguntas para a gente, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente tomar no dia a dia. as rédeas da nossa vida, né? Conduzir.
e não ser conduzido, né? Não deixa a vida me levar, né? Exatamente, exatamente. Esse deixa a vida me levar, gente, só é bonito na música, né? Porque na realidade, é só naquela música da novela lá, que eu acho que tinha até uma música dessa aí, lá pode ser bonito, interessante, alegre. Mas na prática, deixa a vida me levar, é um problema. O outro seria relacionamentos saudáveis. E aí? Então, relacionamentos é tudo, né? A nossa. A gente precisa de suporte na nossa vida. Nós não fomos gerados para ficarmos sozinhos, para dar conta de tudo. Então, quando a gente tem uma rede de apoio que nos suporta, com quem a gente pode contar, e isso pode favorecer a nossa saúde. Quando a gente tem relacionamentos tóxicos, isso impacta negativamente na nossa saúde. Então, a gente tem que cultivar os nossos relacionamentos saudáveis. Tem aquele estudo famoso dos estudantes de Harvard, né? Foi o estudo mais longo, 75 anos, e ele mostrou isso, que eles acompanhou estudantes de Harvard e pessoas que moravam no subúrbio de Boston. E os níveis de felicidade, qualidade de vida, não estava relacionado a dinheiro, fama, profissão. O que mais impactou na saúde e na felicidade das pessoas foram os relacionamentos saudáveis. Então, vamos investir em nossos relacionamentos saudáveis, né? Eu falo que hoje a gente está vivendo uma época muito conflitante, até dos conceitos, né, Andréia? Porque às vezes nós, por exemplo, profissionais de saúde, eu sei que tem muita gente aqui na live que é profissional de saúde, ainda escutamos muito e com muita frequência as pessoas entenderem sucesso como ganho financeiro. E aí muitas pessoas se enfiam em um grande problema, né? Porque, gente, o mundo está mudando, os conceitos estão mudando. As pessoas, hoje, o que vai fazer a humanidade andar se chama propósito, né? É você ter propósito, é você ter alegria naquilo que te tira da cama. É você ter uma razão para pular da cama todos os dias. Propósito Né? é tudo, né? É o que nos move, né? Exatamente. Exatamente. E às vezes as pessoas mudam, né, as suas coisas, os seus dias, as suas metas, baseado muitas vezes no desejo do outro, né? Sim. Então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar hoje para ter paz, para ter tranquilidade, para ter felicidade, né? Quais são os meus propósitos, os meus objetivos, não o propósito da outra pessoa, né? Vá. Eu falo muito isso no consultório, os pacientes ficam rindo. Tem paciente que chega para mim e fala assim: doutora, eu acho que está na hora de eu engravidar. Porque o vô, a avó, o pai, a mãe, o marido tá querendo ter filho. Eu falei: mas eles vão carregar a barriga, então, porque pela sua cara, não parece que a gestação é uma coisa que está nos seus planos. Pensando bem, o desejo não é meu. E assim vai para muitas coisas, né, Andréia? Sim, com certeza. Nós estamos com menos de 2 minutos para terminar, Janice. Passou A minha não cai, não. a A sua minha não não. cai, não. Ai, que delícia! A minha não, a minha não cai, não. A gente pode terminar. Eu estava até ansiosa. Ai, meu Deus, vai cair. Não, a minha não cai, não. Tem muito, só se cai hoje, porque já tem muitos anos que isso aqui não cai. Então, não, isso é tudo a ver. A gente tem que saber o que a gente quer. Né? Eu até outro dia também falei sobre o propósito. Tem um livro que ele chama Zonas Azuis. E ele é um pesquisador daquela National Geographic que ele procurou no mundo, né, as regiões onde as pessoas viviam mais, onde tinham mais porcentagem de centenários e também que as pessoas viviam bem. E aí ele foi em cada uma dessas regiões e assim esmiuçou tudo do estilo de vida dessas pessoas. E aí ele escreveu que são 9, o poder 9, que seriam as principais características. E dentre essas principais características está o propósito de vida.
entendeu? As pessoas que têm propósito de vida, elas vivem mais e têm mais qualidade de vida. E dentro dos 9 tem alimentação, tem, né, tem a questão da comunidade, você ter uma tribo, pessoas que você possa dividir, né, alegrias e tristezas. Então, é muito interessante esse livro também. Eu falo, isso aí é uma coisa que está intimamente relacionada com ter qualidade de vida, ter um estilo de vida saudável. Por quê? Porque uma coisa puxa a outra, aquilo que você falou. Uma Sim, coisa puxa a outra. Quando você tem um propósito, você quer estar melhor, você quer ter saúde para poder, né, viver o seu propósito e, consequentemente, né, você se organiza e fica feliz, né, sim, em ter esses momentos, né? Então acho que isso é uma coisa importante. E por último, aí dos pilares, a questão das substâncias tóxicas. Aí só fazendo um adendo até, gente, que aqui a gente estava, o foco é a medicina do estilo de vida e o diabetes. A Andrea falou uma coisa que eu esqueci de citar aqui. A Associação Brasileira de Diabetes, a Associação Americana de Diabetes, recomenda já nas suas diretrizes a questão dos comportamentos, diminuir os comportamentos sedentários. E não apenas a questão de você praticar exercícios físicos, né? sim, Então, principalmente para as pessoas que ficam sentadas o dia inteiro, a recomendação, que é um nível de evidência alto, né? Ou seja, é uma alta recomendação, é que as pessoas que ficam sentadas o dia inteiro tentem se organizar para a cada 30 minutos, em média, levantar, né, e se locomover, fazer alguma coisa, né, sair daquele estado, e que isso tem benefícios no controle do diabetes, né? Então é sim, sim. importante É. a Mesmo gente. dentro da medicina do estilo de vida, a questão de atividade física se considera um movimento em geral, entendeu? Então, incluir movimentos no seu dia a dia. Então, você vai, em vez de subir de elevador, você vai de escada, deixa o carro dois quarteirões. O que você puder incluir de movimento, você já traz benefícios para a sua saúde. E agora, em 2020, né? A Organização Mundial de Saúde lançou aqueles guias de prática de atividade física e é a primeira vez que a Organização Mundial da Saúde coloca também sobre a evitar o tempo sedentário. Sedentário. Porque é uma Entendeu? forma também das pessoas começarem, né? Sim, sim. Começar por algum lugar. Às vezes você não consegue correr a volta da Pampulha, mas você consegue levantar a cada 30 minutos, E tem né? um Se trabalho exercitar. interessante sobre isso em pacientes com diabetes. Ele separou 3 grupos. Um ficava 5 horas sentado e não levantava. O outro grupo, a cada 20 minutos, andava 2 minutos rapidinho. E o outro grupo, a cada 20 minutos, levantava 2 minutos e andava devagar. Entendeu? E aí, num resultado desse estudo, mostrou que não importa se você anda devagar ou rápido, mas que levantar a cada 20 minutos abaixa até a glicemia. Se movimentar, né? Então, tanto que é uma Exatamente. recomendação de alto nível de evidência, né? Então, assim, Sim, muitas dessas coisas, gente, que a gente está falando aqui hoje, elas estão sendo incorporadas nas diretrizes das sociedades para o tratamento do diabetes, né? sim. E uma frase, pode falar. O documento, né, da ADA, agora do começo do ano, tem vários termos ali que coincidem com a linguagem da medicina do estilo de vida, né? E eu estava até lendo ele mais cedo, ali, uma parte, ele incentivando as intervenções intensivas em estilo de vida, né? Para prevenção de diabetes, para a gente sempre estar buscando e encaminhando o paciente para essa abordagem mais ampla da saúde, não só na medicação, na dieta, né? Buscando tratamentos que estimulem esse tratamento mais intensivo do estilo de vida. E isso é congruente com o que a medicina do estilo de vida fala também. Exatamente. Então, uma outra frase que eu repito muito para os pacientes é o seguinte: às vezes as pessoas
se preocupam muito com o diagnóstico de uma doença, né? Um foco muito grande quando você tem o diagnóstico de uma doença ou quando você está em risco. E no caso do diabetes, a gente lida muito com o famoso pré-diabetes, né? Que muitas pessoas já têm e não sabem, outras já têm, faz de conta que não viu, né? E outras que não sabem nem, né, o que está acontecendo na sua vida. Só que tem uma verdade verdadeira, gente. Focar na saúde sempre vai te deixar mais longe das doenças, né? E as pessoas às vezes se preocupam tanto com as doenças ou usam o diagnóstico da doença para tentar se organizar um pouco melhor, né, para a saúde. Então, essa dica que a gente sempre dá, independente do que você tenha hoje ou esteja em risco, focar na saúde, nesses pilares, né, que a Andrea colocou para a gente aí, da medicina do estilo de vida. Eu falo com a gente assim, ó, tem algumas coisas que pode acontecer de você focar na alimentação saudável e dar errado. Uma intolerância à lactose, uma doença celíaca que você não sabe que tem, né? Se você pode até estar alimentando bem e não se sentir bem, porque você não sabe de uma outra coisa. Mas para o resto, focar na saúde física, na saúde mental, na alimentação, aí, ó, no combate ao estresse, na qualidade do sono, a chance de dar errado é bem nula, né? Porque vai dar certo para a sua saúde. E o último são as substâncias tóxicas. Sim. Dentro das substâncias tóxicas, né? O cigarro, a gente não precisa nem comentar, né? Porque o cigarro está sacramentado, né? O impacto tão grande negativo que tem sobre a saúde. Eu acho que o importante disso é a gente não aceitar como normal. Às vezes a pessoa até fala, eu diminuí, hoje eu fumo bem menos. Isso tá, é bom, mas o bom é não fumar. Então a gente tem que estar lembrando isso dos nossos pacientes, saber que é difícil, que tem tratamento, que podem ter, né? Os adesivos, eles, né, principalmente quando associado com medicação, ele aumenta a chance de sucesso aí no abandono do tabagismo e não deixar passar, não deixar de lado. Eu acho que o tabagismo a gente tem que sempre estar questionando o paciente que fuma. A gente, às vezes, como médico, a gente pergunta lá na nossa primeira anamnese. E isso, às vezes, fica esquecido no prontuário. Então, é importante a gente colocar sempre no prontuário do paciente, porque às vezes a gente não lê sempre toda a anamnese que a gente atende. Os principais riscos, né, do paciente, os principais diagnósticos. E o tabagismo tem que estar lá em cima. E Só lembrando, pessoa assim, que só fuma, lembrando, né, gente, fumar um cigarro no final de semana é fumar, tá? Só para quem exatamente. acha que não fuma, fumar é fumar. Ou você fuma ou você não fuma, né? Você pode até fumar mais ou fumar menos, mas você está fumando. E não adianta ser cigarro de filtro, cigarro de palha, paeiro, que eles falam. Qualquer tipo de cigarro tem prejuízo para a saúde. Só caminhada adianta? Então, a atividade física tem que fazer sentido para as pessoas, né? A recomendação oficial da Organização Mundial de Saúde, das grandes sociedades médicas, que existe benefício da gente associar, né? Existem basicamente 4 tipos de atividade. Então, as aeróbicas, né? Que aí a caminhada contemplaria uma atividade física aeróbica. Existe a atividade de resistência muscular, que é musculação. Exercícios de equilíbrio, que é muito importante, né? E de equilíbrio e tem mais de alongamentos, entendeu? Então, o bom é que a gente fizesse um pouco de todas, né? Tudo. Existem muitos benefícios da musculação no paciente diabético, porque a gente sabe que a massa muscular, quando a gente aumenta, a gente diminui a resistência insulínica, aumenta a taxa metabólica basal. Então, eu até comento isso com os pacientes. Pessoal, tem benefícios de fazer. Em alguns casos, quando a gente percebe que aquele paciente que já está mais emagrecido, às vezes até por vezes sarcopênico, a gente reforça essa necessidade mais imperiosa.
Mas não é todo mundo que gosta de academia, não é todo mundo que gosta de fazer atividade em lugar fechado, em grupo. Então, o importante é incluir, né? A gente tem benefícios de outras atividades físicas. O paciente que não aceita e que quer continuar na caminhada, a caminhada vai ajudar sim, com certeza. Ela não vai deixar de ter Com o certeza. benefício dela, né? Tem o benefício físico, tem o benefício mental. Sim, no impacto glicêmico, né? E lembrar que não adianta também fazer atividade, porque às vezes a pessoa faz atividade física e fala assim, agora eu posso comer, né? E que se sente feliz e tal. Bem que podia ser verdade, né? E a Se pudesse alimentação, fazer tudo. a alimentação eu falo que é um dos principais pilares, né? Principalmente para as pessoas que têm diabetes, mas para manter a nossa saúde. A nossa alimentação é o pilar pivô disso tudo aí. Tudo ajuda, tudo tem seu peso, mas a alimentação é tudo na vida das pessoas. Verdade. E isso é uma coisa importante também, que eu falo para as pessoas o seguinte, André, as pessoas têm que, às vezes, se dar a oportunidade de experimentar uma coisa diferente, né? Porque às vezes as pessoas se Sim, fecham, olha, eu não gosto de academia, eu não gosto de aula coletiva, eu não gosto de andar de bicicleta, eu não gosto de andar. Aí você pergunta assim, você já jogou tênis? Não. Judô, karatê, dança de salão, pilates? Não. Então você não odeia tudo, você nem experimentou, dê-se uma chance, sim. né? É. E Experimenta uma coisa diferente. E essa técnica aí, que a gente fazer as perguntas abertas, né, para o paciente, isso às vezes evoca lá de trás. Ah, mas quando eu era jovem, eu gostava, eu jogava basquete, eu jogava futebol. E aí teve uma época que eu treinei. Ah, como que foi nessa época que você treinou? Às vezes o paciente tem alguma recordação boa também. E tem as crenças limitantes. Tem gente que acha que academia é lugar de gente sarada, entendeu? Que ele não se sente bem ali naquele ambiente, né? Aí eu explico, tem academias e academias, e tem os horários também. Às vezes, não mais no final da manhã, no começo da tarde, é um horário que às vezes não tem tanta gente, né, malhada de academia. A pessoa não se sente bem no ambiente por causa do tipo, né, das pessoas. Ela não se identifica com as pessoas que estão fazendo ali naquela hora. Eu conto até uma história minha, particular, que eu não gostava de academia, também não tinha uma história de ter feito academia na minha vida, mas eu pus na minha cabeça, de tanto ler benefícios, isso já tem, acho que já tem 5 anos, já, 4 anos, que eu ia fazer academia. Então eu pus na minha cabeça que eu ia fazer, gostando ou não gostando. Aí eu achei melhor arrumar um personal, porque eu fiz antes sem personal, eu tive uma lesão, e eu quis entrar com personal. Aí o personal virou para mim o Dudu. Muito bom, inclusive. Ele perguntou qual que é o seu objetivo. Ele achou que eu estava cheia de objetivos. Eu disse, não, meu filho, eu só tenho um objetivo. Eu quero fazer musculação, eu não quero sair mais. Então, você não me dá nada muito difícil nem muito fácil. E aí era uma crença que eu tinha que eu consegui vencer sabendo do benefício da musculação para a nossa saúde, entendeu? Então, às vezes a gente tem que trabalhar essa crença limitante que a gente tem primeiro, para Exatamente. depois a gente pensar em fazer. E cada um se estimula por umas coisas. Eu tenho paciente que fala assim, e o que que te leva a fazer o exercício? Tá brincando, né, doutora? É lógico que eu quero ficar magra, se comendo celulite. Eu falei, mas você tá fazendo, não tá? Tô. Lá na minha última listinha tá a saúde. Mas eu tenho que pensar assim, doutora. Se eu ficar pensando em trem de saúde, 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 eu vou dar só uma voltinha na praça. Então, quando eu penso no total, eu vou na musculação, eu faço um hidroginástica, eu fico com a cabeça boa, eu me sinto bonita, levanta minha autoestima, tá valendo. É isso aí, Tem né? gente, Eu acho que tem a gente gente que fala assim, que vai só para chegar no final e se sentir bem, assim. Fiz, acabou. se sentir livre, É, né? Mas não tem problema. Eu cumprir. acho que o importante, se você está feliz, aquilo ali não é um martírio, não é um exercício físico que te traz um grande sofrimento, né? Porque senão também é muito complexo. Você pode experimentar outras coisas. E outra, gente, converse com um profissional da educação física, porque existem muitos exercícios
que, de acordo com o tempo que você está realizando ele, a intensidade, ele já é aeróbico e anaeróbico e de Sim, resistência. Então sim, você consegue fazer. Teve até alguém que colocou aqui, ó, caminhada alternado com pilates, né? sim. Então tem muito. Você precisa ter essa orientação e isso é importante, né? E outra, sempre saber, de acordo principalmente com o seu estado de saúde, o seu diabetes, a sua idade, se você está bem do ponto de vista de saúde, de articulações, né? Não está fazendo exercício físico se você está tendo muita dor em alguma articulação, porque isso pode piorar, né? Então é Sim. importante a gente saber se a gente está bem fisicamente, né? Fazer Para uma boa fazer esse avaliação, exercício. né? Então isso é importante, porque uma dica também importante: pessoas que estão muito acima do peso, muitas vezes não vão conseguir fazer qualquer tipo de exercício, né? Porque pode comprometer muitas articulações. Então, às vezes, ela precisa programar melhor com a equipe de saúde o controle do peso, a escolha do melhor exercício físico naquele momento, para que você não cause lesões, né, associadas ao controle do peso. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado nessa escolha, né? E quem usa insulina, né, também é uma dica importante para a questão do exercício físico, alinhar com a equipe de saúde o tipo de exercício que está começando, porque às vezes a pessoa está insulinizada intensivamente, acorda de manhã e fala, vou correr 10 quilômetros. Aí passa mal, porque não foi programado aquele exercício, e às vezes desiste de fazer, Sim. desanima, né? Então, ter essa programação para a vida, para o exercício, para ter um estilo de vida aí que te traga saúde é muito importante, né? Para a gente no dia a dia, né? Então, acho que você respondeu tudo, né? Falamos tudo aqui, tudo. Então, eu queria passar para a Andréia, gente, dar aqui o meu agradecimento para a Andréia, da presença aí. Já fomos aí para 1h20 de live. Tem dia que a gente fica aqui 1h30, 2 horas. O pessoal já acostumou, tá, Andréia? A gente Não, vai tranquilo. É vai sempre um conversar. prazer estar conversando com você. E são Então, assuntos do nosso dia a dia, né? dia a dia. Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham aprendido. A gente está sempre trazendo temas diferentes, porque eles são complementares na jornada dos pacientes, das famílias que têm diabetes. Foi uma honra receber esse convite, tá? Então, Muito pessoal, ó, obrigada. beijos. Beijos para vocês. Até a próxima e muito obrigada a todo mundo. Boa noite, gente. Tchau, Tchauzinho. obrigada.